Uma das publicações mais influentes é essa publicação aqui, que eu tenho em mãos, a capa está projetada. É uma publicação da Unesco. E essa publicação, ela traz uma série de diretrizes para a educação sobre a sexualidade. A Unesco é uma organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura. E o nome dessa publicação está aí, Orientações Técnicas de Educação em Sexualidade para o Cenário Brasileiro. Então, destinadas exatamente para o cenário brasileiro. Tópicos e objetivos de aprendizagem. Essa publicação, ela foi feita em parceria com 2 grupos que são simpatizantes e apoiadores da causa LGBTQIA+, né? O ECOS, que é um grupo chamado de Comunicação em Sexualidade, e um outro grupo chamado REGES, Rede de Gênero e Educação em Sexualidade. Então, com esse tipo de apoio e com esse tipo de tratamento, é de se esperar que alguma coisa não muito boa saia das páginas desse livro, dessas diretrizes aqui para o cenário brasileiro. Eu vou citar aqui, vou passar a citar em 2 ou 3 slides, acho que em 3 slides aqui, algumas coisas que esse livro traz como diretrizes para a educação brasileira. Na página 47, diz assim: gênero é a construção social das diferenças percebidas entre os sexos. Percebem? Gênero é uma construção social, não é determinado pela identidade sexual biológica no nascimento. Posição é tomada nesse livro contra a educação em sexualidade, que se baseia no discurso que eles chamam de biologizante e científico do corpo. Ou seja, eles negam biologia, negam ciência e tentam impingir essa noção de gênero. Isso é por isso que se chama de ideologia de gênero. O gênero é estabelecido por uma ideologia, por uma ideia, por um conceito, e não por uma realidade. Página 13. A mudança de mentalidade, postura e ações na área de sexualidade são devidas às pressões exercidas pelos movimentos de mulheres e pelo segmento LGBT. Então, aqui o livro diz que esses grupos estão conseguindo avanços na percepção, uma abertura no entendimento da sociedade, quando na realidade eles estão promovendo uma distorção de princípios, valores e estruturas que emanam do Criador. Na página 14, nós temos aqui uma posição contra a heteronormatividade. Ou seja, você dizer que o sexo é identificado com o biológico, isso é algo ruim. Você está sendo heteronormativo, você está tentando dizer que a heterossexualidade é a norma. O livro diz assim: imposição de comportamento padronizado heterossexual. Ensinar o que é a realidade passa a ser algo ruim. Na página 48, isso daí. A inclusão do tema da diversidade sexual poderá auxiliar a escola no combate à homofobia, lesbofobia, transfobia, bem como no questionamento da heteronormatividade. Então, debaixo dessa cobertura de, não, isso são ações contra a homofobia. E aí tenta-se equacionar homofobia com violência contra homossexuais. Ora, o povo de Deus é pacífico por natureza, não pratica violência contra quem quer que seja, não deve praticar, não tem aprovação de Deus. E pessoas das mais diversas persuasões são bem-vindas na igreja. Mas isso não significa que não existe um padrão. Não significa que as escrituras vão ser descartadas. Não significa que os ensinamentos que dela procedem, nós não reconheçamos que são
os melhores para a humanidade, para a propagação da humanidade, para o estabelecimento de famílias que sejam regidas debaixo de princípios e valores eternos que são construídos com base na palavra de Deus, na revelação divina. Página 15. O livro aqui tem como beneficiário as crianças e jovens de 5 a 18 anos de idade. Veja, começa com 5 anos aqui. Nos seguintes níveis: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Para a faixa etária de 5 a 8 anos, o objetivo é definir o conceito de família, explicar que as famílias podem ser compostas de diferentes formas. E aí diz, inclusive, a homoparentalidade, que significa uma família constituída por homossexuais. Crianças de 5 a 8 anos, elas estão sofrendo uma lavagem cerebral para aceitar isso como normal. Para essa faixa etária, 5 a 8 anos, imprimir, entre outras, a seguinte ideia-chave. O livro é cheio de ideias-chaves, e essa é uma delas. Geralmente as pessoas têm diversas experiências amorosas ao longo da vida. E ao fazer isso para essas crianças de 5 a 8, está preparando para a ideia-chave, para a faixa etária seguinte, de 9 a 12, onde o livro diz: etnia, classe social, idade, orientação sexual e identidade de gênero não devem ser barreiras para a formação de amizades e relacionamentos amorosos. Então, é um livro que incentiva, na realidade, promove a homossexualidade e promove, na realidade, a promiscuidade, falando que esses relacionamentos amorosos eles podem ser e se repetem indefinidamente aqui ao longo da existência. E diz mais ainda, na página 28, normas rígidas de gênero podem afetar a comunicação entre as pessoas. Então, se você tem um conceito rígido sobre gênero, significa que você está sendo prejudicial à comunicação. De 12 a 15 anos, a ideia-chave é essa aqui. Algumas pessoas têm interesse amoroso sexual por pessoas do mesmo sexo, homossexuais. Outras por pessoas de qualquer dos sexos, bissexuais. Algumas pessoas não têm interesse sexual, assexuais, de 12 a 15 anos. Então está colocando isso como sendo normal, é a norma. É o que tem que ser seguido. No nível seguinte, de 15 a 18 anos, diz assim: em um relacionamento amoroso, as pessoas podem decidir ter ou não relações sexuais, ou seja, incentivando as relações sexuais na adolescência, promovendo promiscuidade aqui. Não existem limites ou parâmetros. E na página 26, um ataque aqui a valores. Diz assim: nem sempre os valores pessoais, por exemplo, morais e religiosos, estão em conformidade com aqueles considerados importantes para a vida em sociedade, os quais devem ser pautados pelos direitos humanos. Os valores culturais podem ser questionados e reformulados. Vejam, os valores não são pautados pelos deveres divinos, mas pelos direitos humanos, que é também um termo abrangente onde cabe tudo, né? E aí quem é que vai ser contra direito humano? Então, se você dá uma opinião contrária, uma opinião embasada na palavra, você está sendo contra direitos humanos, você está sendo violento, você está sendo discriminatório, e é assim com esse tipo de xingamento que os que se posicionam de forma contrária, que têm persuasão contrária, vão sendo alijados cada vez mais dessa discussão ampla da sociedade, e a sociedade vai criando uma mentalidade monolítica e uniforme sobre essas questões.